Olá para todo mundo, iniciando mais um React. Hoje eu vou reagir a um vídeo do Lucas Banzoli, né? E a intenção de reagir a esse vídeo do Lucas Banzoli é falar sobre cânone, é complementar aquele vídeo que eu fiz sobre o pastor Iago Martins, quando eu falei sobre cânone do Novo Testamento. Eu vou aproveitar esse React aqui ao vídeo do Lucas para falar do cânone do Antigo Testamento. E eu vou contextualizar um pouco por que eu escolhi esse vídeo. Esse vídeo aqui é um debate entre o diácono João Vitor Mariano e o Lucas. Esse debate gerou 7 ou 8 vídeos, não sei ao certo. Eu não vi todos esses vídeos, passei longe disso, tá? Só vi trechos desse debate. Até onde eu entendi, esse debate, em determinado momento, ele se concentrou sobre a origem da Vulgata, sobre a Vulgata católica romana, se a tradução feita por São Jerônimo utilizou a Septuaginta, ou até que ponto utilizou o texto em hebraico, etc. Eu não pretendo entrar nessa questão da Vulgata. O diácono está certo quando diz que a estrutura da Vulgata obedece à Septuaginta, mas o Lucas também está correto quando ele diz que o São Jerônimo se utilizou em larga escala do texto hebraico, ele preferia o texto hebraico, mas não é o meu ponto aqui. Mas eu tive a impressão que o cerne do argumento do Banzoli era conversar sobre o cânone defendido pelo São Jerônimo. O São Jerônimo, ele defendia um cânone mais estrito, um cânone que se adequasse a Tanakh, o cânone judaico, né? Que é o cânone do Antigo Testamento utilizado nas Bíblias protestantes, diferente do Antigo Testamento, utilizado na Bíblia Católica Romana e também nas Escrituras ortodoxas, né? Eu sou cristão ortodoxo, que tem livros que os protestantes consideram apócrifos. Então, nesse vídeo, o Banzoli argumentou que o cânone protestante é o cânone correto. Eu vou contra-argumentar que ele não tem como saber que o cânone protestante é o cânone correto. Eu não vou nem tentar demonstrar que o cânone protestante é errado. Eu vou dizer que ele não tem como saber se o cânone que ele usa é o cânone correto. E assim eu pretendo complementar o react que eu fiz sobre o pastor Iago Martins falando sobre o Novo Testamento. Um react que eu vou deixar o link aí embaixo se você quiser conferir. Antes de começar, deixa eu fazer uma observação. Muita gente veio conversar comigo em dúvidas sobre o que significava cânone. Eu percebi, no react sobre o pastor Iago Martins, que muita gente estava confusa em relação ao significado de cânone. E isso, na minha opinião, é consequência do próprio vídeo do pastor Iago Martins, que transita entre diferentes significados da palavra cânone e confunde um pouco quem assiste. Cânone é uma palavra que significa medida, critério, é um conjunto de critérios que regula, que normatiza a vida de determinada comunidade, determinado coletivo. O cânone, nesse sentido, não precisa ser escrito. A gente pode encarar, por exemplo, a tradição apostólica como um cânone, como uma regra que regula a vida da igreja. E ela não precisa ser escrita para isso, né? Ela pode ser um conjunto de práticas transmitidas oralmente ou de maneira exemplar e que vamos dizer assim, institucionaliza determinados parâmetros dentro de uma comunidade. Esse é o primeiro sentido da palavra cânone, é o sentido mais geral. Um segundo sentido é cânone literário. É quando existem livros considerados canônicos. Esse é o segundo sentido. Só que você ter livros canônicos não significa que você tem um cânone fechado. Então, ali na virada do primeiro para o segundo século, na igreja começaram a surgir escritos que eram considerados canônicos, né? Eram reconhecidos como autoritativos. Mas isso não significa que a igreja tivesse, e aí é muito importante ter atenção a isso, isso não significa que a igreja tivesse um cânone fechado. Ter livros canônicos não significa ter um cânone de livros fechado. Você pode ter livros canônicos, mas considerar que existem outros livros canônicos que você ainda não tem. Você pode considerar que existem outros livros que vão adquirir uma autoridade tão grande de modo a serem incorporados ao cânone. Você ainda não delimitou até onde o seu cânone literário vai. Você ainda não sabe qual é a lista de livros canônicos. E veja bem, você só pode dizer que tem um cânone fechado quando essa própria lista de livros canônicos for ela própria canônica. Então, por exemplo, a gente tem o Novo Testamento com 27 livros e não tem nenhum movimento forte discutindo se vai sair livro ou se vai entrar livro no Novo Testamento. Não, o Novo Testamento são esses 27 livros. Nada sai, nada entra. A lista de livros é canônica, não apenas os livros são canônicos, mas a própria lista de livros é canônica. No react ao vídeo do pastor Iago Martins, eu argumentei que o cânone cristão, a lista canônica de livros, só fechou realmente no século IV, no século V. E agora eu vou argumentar que o judaísmo não tinha um cânone fechado no primeiro século, nos tempos de Cristo. A Tanakh, como um conjunto de 24 livros que nós conhecemos hoje,
essa Tanakh não era o cânone do judaísmo do segundo templo, o cânone do judaísmo que os apóstolos conheciam. Isso posto, vamos ao vídeo. Beleza, melhorou um pouco, mas também não é verdade, né? Na totalidade. Por quê? Porque Cristo é a igreja. Se Jesus já está fazendo a pregação do Evangelho, ali ele já está edificando a igreja. Mateus 16, 18. Cristo é a igreja. Então a igreja existe no tempo de Jesus, por quê? Porque ele é a igreja. Certo, só para lembrar, então, aqui ele está usando esse argumento porque eu argumentei que o texto que Paulo fala sobre as palavras de Deus no tempo do Antigo Testamento terem sido confiadas aos judeus, eu falei que a gente tem que ver, então, qual era o cano de Jesus, porque na época de Jesus não existia a igreja, então a gente tem que ver com os judeus qual era esse cano que Jesus seguia. Então o argumento aí do Banzoli está claro, né? Para saber qual é o cânone correto, se o protestante ou católico romano barra ortodoxo, colocando tudo junto, é necessário ir ao cânone de Jesus Cristo. Eu acho isso uma tarefa bem ousada, né? Descobrir o cânone que Jesus usava na sua missão pública, né? Eu vou interpretar essa frase do Banzoli assim, ele quer saber qual é o cânone que se utilizava no judaísmo do Segundo Templo ou, de maneira mais precisa, no judaísmo do primeiro século, que foi quando Cristo ele desempenhou ali a sua missão pública, né? Enfim, passou pela sua paixão e a sua gloriosa ressurreição. Então é isso, ele quer saber qual era o cânone que os judeus utilizavam ali no primeiro século. Ele comenta, ele fala que ele está utilizando um versículo aqui, dizendo que os oráculos divinos teriam sido confiados aos judeus. Vamos ver que versículo é esse aqui que ele está falando, né? É esse aqui, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Em que então se avantaja o judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. Então esse é o argumento aqui que o Lucas está utilizando, tá? Está dizendo que Deus confiou aos judeus os oráculos divinos, ou seja, as escrituras sagradas. Então, para a gente saber quais são as escrituras sagradas, nós teríamos que ir aos judeus. Mas existe aqui um parênteses que a gente tem que fazer. O São Paulo está escrevendo isso aí nos anos 50, no início dos anos 50, né, do primeiro século. Ele não está falando, quando ele fala judeus, ele não está falando de determinada corrente específica do judaísmo. Muito menos ele está falando de uma corrente do judaísmo que só vai nascer 1, 2, 3 séculos depois. Eu estou dizendo isso porque a gente sabe que depois da diáspora judaica vai nascer o judaísmo rabínico, tá? No século II, III, IV depois de Cristo, vai nascer um novo tipo de judaísmo, que é o judaísmo rabínico, e que não pode ser sinonimizado nem confundido com, vamos dizer assim, a prática judaica, o judaísmo por inteiro que existia na Palestina do primeiro século. Uma coisa não pode ser sinonimizada à outra. Vai entrar na parte principal desse vídeo, que é justamente sobre o cano bíblico de Jesus. Então vamos ver tudo aquilo que ele tem para falar sobre essa questão aqui do cano dos judeus. Já que ele usa muito a questão da enciclopédia, né? Eu quero dizer para vocês, uma fonte, então... Então vocês vejam, o Lucas voltou a falar cânone bíblico de Jesus. Eu acho isso uma afirmação extremamente ousada, tá? Como é que ele vai provar qual é o cânon bíblico de Jesus? Eu, mais uma vez, eu vou interpretar isso como o cânone do judaísmo do primeiro século, né? Porque fica mais fácil assim para ele argumentar e para eu contra-argumentar. Autoritativa é uma enciclopédia judaica, no caso. E tem uma enciclopédia que eu encontrei, essa fonte, é uma fonte acadêmica, né? Que é uma enciclopédia que afirma categoricamente, usando até o termo, tem fartas evidências de que não existia uma unanimidade entre os judeus sobre um cânone, tá bom? Então vai dizer que, sobretudo, a terceira parte, que é chamada de agiógrafos, chamado também de escritos. E é nessa última classe que estão inseridos os 7 livros da Bíblia Católica que estão faltando na Bíblia Protestante. O que essa enciclopédia vai dizer? Que apenas na metade do século II é que há uma definição, uma primeira definição, desmontando o argumento do Lucas de que no tempo de Jesus já tinha essa definição. Eu vou mostrar para vocês também, porque agora a gente parece que tem que ficar mostrando tudo, mas vamos lá, isso é bom, isso não é ruim não. Então o que vai dizer a enciclopédia judaica de 2007? Ao mesmo tempo, há fartas evidências para mostrar que a coleção de livros dos agiógrafos, que é Turim, numa totalidade, né? Assim como livros individuais contidos nele, não foram aceitos como algo final, fechado, até a metade do segundo século. Não havia uma unanimidade nem entre os judeus. Vamos ver isso aqui? Olha aqui o texto. Né? Então aqui, outra questão é que em relação ao suposto conceito de Jânio, eu já falei sobre isso aqui hoje, sendo já questionado por categóricos acadêmicos e confortado pelo Talmud judaico, mostrando por fim a não unanimidade de um suposto cânon entre os judeus. Ou seja, vai desmontar a fala do Lucas agora, os próprios judeus. Ó. Foi dito na Assembleia dos Sábios, todas as escrituras sagradas contaminam as mãos. O que seria isso, gente? Isso aqui eu vou explicar para não gerar dúvida. Os judeus tinham essa terminologia. Quando ele falava assim, ó, esse texto ou esse livro contamina as mãos, é porque é canônico. Quando eles falavam assim, esse livro não contamina as mãos, é porque não era canônico, tá? Tem uma explicação que eu não vou entrar aqui, mas ele está falando aqui de livros que contaminam as mãos, ou seja,
que são canônicos, tá bom? Ó, todas as escrituras sagradas contaminam as mãos. Logo, Cantares e Eclesiastes contaminam as mãos. Disse um rabino, inicialmente. Para ser mais preciso, eles estão dizendo que os livros que contaminam as mãos são escrituras sagradas, não é necessariamente livros canônicos, porque vai ter uma confusão, vai ter acadêmico que vai defender, tá? Que o cânone não era formado apenas pelas escrituras sagradas. É uma tentativa de resolver um problema que eu vou comentar mais tarde. Mas para ser estrito com o que está escrito aí, né? Eles estão dizendo que os livros que contaminam as mãos são as escrituras sagradas. Agora entra um tal de Rabino Judas. No entanto, ele responde, né, o Rabino Judas. Cantares certamente contamina as mãos, ou seja, é canônico, mas Eclesiastes é disputado. Aí entra um outro rabino aqui, Rabi Akiva, respondeu: não pode haver dúvida alguma sobre Cantares. É indubitável que ele contamina. Famoso Rabi Akiva, né? Rabi Akiva, que é uma grande personagem aí do judaísmo, ali no início do segundo século, e que vai, vamos dizer assim, participar em alguma medida da famosa rebelião de Simão Bar Kokhba. Não pode haver dúvida alguma sobre Cantares. É indubitável que ele contamina as mãos. Portanto, se há alguma dúvida, é sobre Eclesiastes. Está vendo aqui uma pseudo-briga entre eles, discordância clara entre eles, entre os rabinos? Esse texto você encontra na Talmud. Esse sim deveria ser considerado a Talmud, né? A grande enciclopédia judaica. Então nela, nós vamos ver que a fala do Lucas é inverídica. Inverídica, porque não havia um cânon definido. E categórico, os acadêmicos vão afirmar que essa definição clara de um cânon judaico, né, só vai acontecer na metade do segundo século. No tempo de Jesus não tinha um cânon judeu definido, unânime, como o Lucas afirmou. Então também essa parte está refutada. Bom, aqui vocês viram ele falar várias e várias vezes unanimidade, 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 repetiu a palavra, enfatizou a questão da unanimidade, sendo que no vídeo passado, vocês podem pegar lá e rever para vocês verem, que eu não falei em unanimidade em momento nenhum, não toquei nessa questão de unanimidade. Agora, como ele mencionou esse enciclopédia judaica, ontem à noite, eu passei parte da minha noite lendo todo esse verbete aqui da enciclopédia judaica sobre o cânon do Antigo Testamento, e a outra parte assistindo o jogo de São Paulo contra o Tajeres. Mas logo depois eu baixei. O que é um tremendo mau gosto você assistir o jogo do São Paulo contra o Tajeres, né? É melhor mesmo ler a enciclopédia judaica, tô brincando, né? Baixei esse documento aqui e vamos ler aqui como é que tá em português mesmo, para vocês verem algumas coisas que o Diácono não citou da enciclopédia judaica e que inclusive clareiam tudo isso pra gente, vai explicar toda essa questão aqui, se eles tinham cano, se não tinham cano, por que alguns livros eram disputados, outros não, será que isso refuta o argumento que eu dei? Vamos ver então, aqui eu repito, é o mesmo documento da enciclopédia judaica, simplesmente está traduzido automaticamente para o português. Então, olha só, eu sei que essa enciclopédia judaica, quem trouxe para o debate foi o próprio Diácono. Eu entendi que ele trouxe essa enciclopédia judaica não por causa da enciclopédia judaica, mas para citar a passagem do Talmud como uma prova de que existiam essas discussões, esses debates entre os rabinos sobre a canonicidade, ou melhor, sobre, vamos dizer assim, a sacralidade de determinadas escrituras. Mas tudo bem, foi ele que trouxe essa enciclopédia judaica. Eu só quero retornar aqui, ó, essa enciclopédia judaica, todos esses pesquisadores aqui, Rush, Blau, Kohler, Schmidt, eles são pesquisadores que faleceram até os anos 1930, né? Então esse texto, esse verbete dessa enciclopédia judaica é um verbete muito desatualizado em termos de pesquisa acadêmica. Ele reflete, mais ou menos, a pesquisa acadêmica sobre esse tema, como ela era na virada do século XIX para o início do século XX. Para vocês terem uma ideia, nenhum desses pesquisadores aqui estava vivo quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, na década de 1940, né? E aí foram traduzidos ao longo dos anos de 1950, 1960. Esses manuscritos eles vão revolucionar a pesquisa sobre esse assunto dos textos escriturísticos, dos textos judaicos e cristãos, ali entre o século III a.C., o século I depois de Cristo, né? Então, é um verbete desatualizado do ponto de vista acadêmico para tratar desse assunto. E o Banzoli vai utilizar esse verbete para a argumentação dele. Claro, eu sei que quem trouxe o verbete foi o Diácono, tudo bem, mas eu estou fazendo aqui essa crítica porque a gente tem que contrastar o que está escrito aqui com a pesquisa acadêmica atual sobre esse assunto. Vamos lá. Consequentemente, a opinião de Siegfried de que o cânon de Philon era essencialmente o mesmo que o de hoje é provavelmente correta. Aqui, Philon de Alexandria, para quem não sabe, é um autor contemporâneo a Jesus. Inclusive aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês verem, ele nasceu em 25 anos de Cristo e morreu em 50 depois de Cristo. Ou seja, ele era da época de Jesus. Inclusive, ele nasceu antes de Jesus, inclusive. E aí a gente vê que o próprio autor aqui da enciclopédia judaica, que é a mesma enciclopédia que o Diácono usou contra mim, nessa fala que vocês acabaram de ver, ele fala que na época de Philon, o cânon dele era essencialmente o mesmo de hoje. Aqui já temos um ponto. Vamos lá. Esse ponto aí ele está errado. Esse livro aqui, ó, Index Escriturístico de Philon de Alexandria, é um livro de 2023, ó, 2023. Então, nesse livro aqui,
os autores vão fazer um levantamento de todas as citações das Escrituras feitas por Filon de Alexandria em suas obras. Então a gente vai ver se através desse levantamento a gente pode provar que o cânone de Filon de Alexandria era o mesmo da Tanakh atual. Aqui ele apresenta uma tabulação, tá, das citações feitas por Filon. Vocês veem que das 2.200 citações diretas que o Filon faz às Escrituras, cerca de 2.100, 2.150 são do Pentateuco, são dos 5 primeiros livros, tá, da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando que o Filon utilizava a Septuaginta. Então, das 2.200 citações, 95, 96, 97% era tudo do Pentateuco. Ele praticamente só citava a Torá. E ele não cita um montão de livros hoje canônicos na Tanakh. Ele não cita Josué, por exemplo, não cita 4 reinados, né? Que hoje seria o segundo livro de Reis. Ele não cita os livros de Crônicas, não cita Esther, ele não cita Eclesiastes, não cita Ezequiel, não cita Daniel. Então, veja bem, um montão de livros hoje canônicos não são citados pelo Filon de Alexandria. Ele não estava se adequando, não dá para tirar das citações de Filon de Alexandria a Tanakh. A gente não pode pegar as citações ali e dizer, ele está citando todos os livros da Tanakh, por isso o cânone que ele utilizava é igualzinho a Tanakh. O que a gente depreende dos escritos de Filon de Alexandria é que ele se concentrava basicamente na Torá e esporadicamente citou um livro ou outro e deixou muitos de fora. Poxa, André, e as alusões, né? Você está falando só das citações diretas, mas é aquelas passagens, aqueles trechos das obras de Filon em que ele não cita diretamente o texto escriturístico, mas a fraseologia flagra que ele pode estar aludindo a esse texto. Bom, se a gente levar em conta as possíveis alusões e somá-las às citações, a coisa fica pior ainda para o argumento do Banzoli. O número de passagens sobe para 7.831, ele continua citando basicamente apenas a Torá, olha só, é basicamente a Torá que ele cita, mas ele alude também, parece que ele alude também, sabedoria de Ben-Sirá e sabedoria de Salomão, o livro da sabedoria e o livro de Ben-Sirá, eclesiástico, né? Então, a coisa fica pior ainda. Ele alude muito mais o livro da sabedoria, o livro de Salomão, do que, por exemplo, Daniel. Olha só, ele só teria feito uma alusão a Daniel. Ele só teria feito uma alusão a Esther. Ele só teria feito 2 alusões a 4 reinados, né? Mas fez 32 alusões a sabedoria de Salomão, 10 alusões a Ben-Sirá. Então estava, na verdade, tendo uma interpretação até mais favorável ao argumento aí do Banzoli. Estava me restringindo as citações e não dá para dizer pelas citações que o cânone de Filon era o mesmo da Tanakh atual, tá? Não tem como fazer isso. Vamos lá, aí ele vai dizer que o Novo Testamento mostra que o seu cânon não era outro senão aquele que existe hoje. Nenhum dos apócrifos ou pseudepígrafos é citado nominalmente, enquanto Daniel é expressamente citado em Mateus. Então aqui ele vai falar primeiro que o próprio Novo Testamento ele vai também ter a mesma ideia de que o cânon bíblico é o mesmo cânon lá do Antigo Testamento dos judeus, e não que era um cânon totalmente aberto, que ninguém sabia qual cânon é esse. Então o argumento dele é o seguinte: a gente não encontra no Novo Testamento citações dos deuterocanônicos, logo os deuterocanônicos não fariam parte do cânone judaico do primeiro século. O grande problema é que no Novo Testamento a gente também não encontra a citação de Juízes, Eclesiastes, Esther, Ruth, Naum, Abdias. Esses livros também não estão lá sendo citados, né? Então a gente não pode utilizar um duplo critério. Então, se a ausência de citações aos deuterocanônicos prova que eles não fariam parte de um cânone no primeiro século, a falta de citação desses livros também poderia ser utilizada para dizer que esses livros não fariam parte desse cânone do primeiro século. Pior ainda, no Novo Testamento nós temos alusões muito diretas ou até mesmo citações a apócrifos. E aí eu estou falando de apócrifos judaicos mesmo, como o primeiro Enoque. O primeiro livro de Enoque é citado, talvez até muito diretamente. A alusão à ascensão de Moisés, que é outro apócrifo. Então é muito difícil utilizar esse argumento de citações e alusões no Novo Testamento para tentar tirar daí um cânone judaico. Porque o cânone judaico que vai aparecer daí é muito diferente da Tanakh. E ele vai dar ainda um argumento muito interessante, que está lá em Mateus,
que é exatamente o mesmo argumento que eu cito em um dos meus artigos. Deixa eu ver, isso aqui. Se vocês quiserem lá, ele é de Abel até Zacarias, o cano bíblico de Jesus. Esse daqui talvez seja o versículo mais importante sobre a questão do cano bíblico do Antigo Testamento. Porque olha o que Jesus vai falar. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre altar e o santuário. Sim, eles digam, essa geração será considerada responsável por tudo isso. É a mesma coisa lá em Mateus que fala, né, do sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Você vai perguntar, tá, Lucas, mas o que raios isso tem a ver com o cano bíblico? Aqui, para você entender como é que funciona isso, porque a própria enciclopédia judaica relaciona isso ao cano. Jesus está pegando o primeiro martírio, o primeiro assassinato que tem, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, o martírio de Abel, todo mundo conhece, né, que Abel foi morto pelo seu irmão Caim, e vai fazer o do primeiro assassinato até o último. Qual é esse último? Ele vai dizer que é o assassinato de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Então perceba que vai começar com Abel e vai terminar com Zacarias. Por que isso? Não é que ele está pegando dois personagens aleatórios no Antigo Testamento. Ele está pegando intencionalmente o primeiro Marte do período bíblico até o último Marte do período bíblico. E o que isso tem a ver com a discussão? O que isso tem a ver com os deuterocanônicos? Tem tudo a ver. Porque se Jesus acreditasse na canonicidade dos deuterocanônicos, ele não iria dizer que eles eram responsáveis do sangue de Abel até o de Zacarias. Porque dos deuterocanônicos também tem relatos de martírios. No livro de Macabeus, por exemplo, tem vários desses relatos. Mas Jesus não diz, por exemplo, que eles seriam responsáveis do sangue de Abel até o sangue de Judas Macabeu. Não, ele fala do sangue de Abel até o de Zacarias. Porque a intenção dele era justamente falar, ó, vocês não ser responsáveis por todos os assassinatos existentes durante o período de revelação bíblica. Era essa a intenção que Jesus estava fazendo. Para esse argumento do Lucas Banzoli fazer sentido, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, eu teria que concordar que Cristo está se referindo nessa passagem ao cânone literário. Ele está se referindo direto ou indiretamente ao cânone judaico. Não me parece que seja essa a discussão de Cristo nessa passagem. Eu vou ler essa passagem lá do Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Então, essa passagem faz parte de um discurso do Senhor em que ele vai meter o malho nos escribas e fariseus, não vai deixar pedra sobre pedra, ele vai pegar pesado e ele vai englobar, ele vai ampliar cada vez mais a crítica dele até englobar toda aquela geração, aquela raça, entre aspas. Né? Ele vai dizer o seguinte, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis ou crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Olha o que ele está falando: para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Não me parece que Cristo esteja falando aqui de cânone literário, de escrituras, do cânone judaico. O assunto é outro. Ele está falando que todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde Abel, assassinado por Caim, até Zacarias, filho de Baraquias, recairia sobre aquela geração. Então eu coloquei aqui no grego, ó, todo o sangue derramado sobre a terra. Geis, né? Aí explica aqui. Tradução de Geis. Está falando de terra. Terra no sentido físico de todo o planeta, tá? Ou daquela terra específica, daquele país específico, né? Então você pode ter os dois significados, mas eu acho aqui que é terra, porque ele está citando aí Abel, né? Então o que Cristo está fazendo é um A a Z de todo o sangue inocente, não um A a Z de todas as escrituras sagradas, tá? Porque pode ter sangue inocente que foi derramado e que não está descrito nas escrituras sagradas, óbvio. As escrituras sagradas não são um compêndio de todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, certo? Então acho que é uma extrapolação de sentido que o Lucas está fazendo. Além disso, o argumento dele depende da gente saber quem é esse Zacarias, filho de Baraquias, a que Cristo está se referindo. E esse é um grande problema também para ele resolver. Eu peguei o artigo dele, o artigo que ele está citando aqui, eu li, tá aqui o artigo dele, tá? De Abel até Zacarias, o cânon bíblico de Jesus. Ele começa elogiando o pastor Iago Martins pelo vídeo que ele fez sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos. E ele diz o seguinte, ó: sem tirar o peso de todos os argumentos históricos que possam ser utilizados, o meu argumento favorito, diz ele, é justamente aquele que recorre à própria Bíblia, mais especificamente ao seu autor e inspirador, o próprio Cristo. Então ele está dizendo que o melhor argumento de todos contra os deuterocanônicos é esse que recorre à própria Bíblia. Ele vai citar aqui esse argumento do Abel até Zacarias. Mas quem é esse Zacarias, filho de Baraquias,
do qual depende tanto o argumento do Lucas Banzoli. Ele vai dizer aqui no vídeo. E é exatamente isso que refuta a canonicidade dos apócrifos, porque se Jesus considerasse eles canônicos, ele teria incluído também o período dos deuterocanônicos, como eu falei, tem vários também, vários personagens martirizados. Agora, qual era esse Zacarias? Isso aqui é uma outra discussão, mas eu entendo que se trata justamente do Zacarias lá, profeta Zacarias, de Zacarias 1, que Jesus vai falar aqui, que ele era aqui, filho de Baraquias, que é exatamente esse que é citado, profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, etc. Muito bem, o Lucas está identificando esse Zacarias do discurso de Cristo com o Zacarias, filho de Baraquias, que é um profeta que tem um livro lá no Antigo Testamento. No vídeo, ele não faz referência à grande polêmica, né? A polêmica que existe sobre a identificação desse Zacarias com Zacarias, filho de Jeconias, que está lá em Crônicas, né? Mas ele faz referência a isso no artigo que ele escreveu. É preciso reiterar isso novamente, porque, segundo muitos teólogos, o Zacarias citado nesse texto seria o filho de Joiada, mas isso é improvável, uma vez que Jesus se refere ao filho de Baraquias. Improvável não, diria que isso é impossível, porque significaria que Cristo estaria errando a referência, estaria chamando Zacarias, filho de Jeconias, de Zacarias, filho de Baraquias, e isso significaria também que Cristo não conhece as Escrituras, porque o último profeta assassinado nas Escrituras é Urias. Tá? Vou pegar aqui o livro de Jeremias para falar do assassinato, do martírio do profeta Urias, ali por volta do final do século VII. Olha só, eu estou lendo segundo a Septuaginta, tá? Tradução de Frederico Lourenço. Na Septuaginta, essa passagem está no capítulo 33, porque o livro de Jeremias na Septuaginta tem diversas diferenças do livro de Jeremias no texto massorético, mas eu vou ler também no texto massorético. E havia um homem profetizando em nome do Senhor, Urias, filho de Samaias de Cariatiarim, e profetizou acerca desta terra conforme todas as palavras de Jeremias. E o rei Joaquim e todos os regentes ouviram as suas palavras e procuraram matá-lo. E Urias ouviu dizer e entrou no Egito. O rei mandou homens ao Egito e trouxeram-no de lá e levaram-no diante do rei. E o rei feriu-o com uma adaga e atirou-o para o local da sepultura dos filhos de seu povo. Então esse Urias aqui, ele é assassinado a mando do rei Joaquim, que governou Israel no finalzinho do século VII. Então ele é morto no final do século VII, 600 e pouquinho ou 500 e tanto. Depois do Zacarias, filho de Jeconias, lá de Crônicas. Então eu poderia dizer, eu vou ler aqui também no texto massorético, tá aqui, ó. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, era um profeta, saber Urias, filho de Semaías de Kiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, e procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Então não é possível que seja Zacarias, filho de Jeconias. O Lucas Banzoli diz que é Zacarias, filho de Baraquias, o profeta. Mas eu pergunto, em que momento das Escrituras se diz que Zacarias, filho de Baraquias, o profeta, foi martirizado? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso no cânone defendido pelos protestantes? Em que momento está dizendo ali que Zacarias, filho de Baraquias, foi um justo assassinado? Foi um sangue inocente derramado? Então vamos lá no vídeo. E segundo a tradição judaica, ele foi morto justamente no tempo, exatamente como Jesus disse que ele... Segundo a tradição judaica, olha só o que o Banzoli está dizendo no seu texto. O meu argumento favorito é aquele que recorre à própria Bíblia. Mas onde está na Bíblia a ideia de que Zacarias, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado? Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. Ele vai dizer que está na tradição judaica. Como assim? Então deixa ele explicar melhor. E aqui, inclusive, se a gente tem uma cronologia dos livros do Antigo Testamento, você vai ver que só tem um livro depois de Zacarias, que é Malaquias. Só que, de acordo com a tradição judaica, Malaquias não foi assassinado, não foi martirizado. Zacarias foi. Por isso que ele não menciona de Abel até Malaquias, porque a intenção dele é falar que os fariseus eram responsáveis por todos os martírios do Antigo Testamento. Só que Malaquias... Não só os fariseus, escribas e depois toda aquela raça de vida, aquela geração maldosa, né? Ele não foi martirizado, então não daria para falar dele. E qual que é o último profeta que foi martirizado? Zacarias. Mano, nem sabe disso, que tradição é essa? Então ele vai ali, desde o relato que está em Gênesis até o último profeta que foi martirizado, que foi justamente Zacarias. Então aqui vai abraçar todo o período ali de revelação do Antigo Testamento. Então isso é uma coisa muito interessante, porque se você for ver aqui, eu coloquei aqui a data dos apócrifos,
você vai ver que todos eles são de muito depois de Zacarias. E muitos deles têm relatos de martírios também. E Jesus simplesmente ignorou eles completamente. Vamos deixar isso quieto. A gente sabe que lá na Epístola aos Hebreus existe uma passagem que provavelmente alude também aos mártires macabaicos, tá? A gente sabe disso. Mas vamos deixar isso quieto, senão isso não importa muito para essa argumentação nesse momento. Então isso é um ponto muito interessante aqui. Depois eu coloco outras questões aqui no artigo, se você quiser ler mais tarde, que é uma evidência muito forte, e inclusive, repito, a própria enciclopédia judaica reconhece isso como uma evidência de que Jesus realmente tinha um cânon estabelecido, e esse cânon não incluía os deuterocanônicos. Aí ele vai continuar. Bom, então ele não disse isso no vídeo, mas eu vou lá no escrito dele para ver como é que ele sustenta essa afirmação de que na tradição judaica, não na Bíblia, Zacarias, filho de Baraquias, o profeta, teria sido martirizado. Este é o único Zacarias, filho de Baraquias, que a Bíblia nos mostra, e por coincidência, entre aspas, ele foi morto justamente no templo, de acordo com a tradição judaica. Lembre-se que Jesus disse que esse Zacarias foi morto entre o santuário e o altar, referindo-se à área do templo. Isso consta no Targum das Lamentações de Jeremias, que ao comentar o texto em questão, diz que o profeta Zacarias foi morto no templo. Veja aqui, cliquei aqui. Então vai abrir esse artigo acadêmico aqui, sobre a morte de Zacarias na literatura rabínica. Que literatura rabínica é essa? Depois da expulsão dos judeus ali da Palestina, da Judéia, né? Depois da rebelião de Simão Bar Kokhba, no início do segundo século, os romanos vão expulsar todo mundo, e o judaísmo ele vai ser reformulado. Muitas correntes farisaicas que existiam ali no primeiro e no segundo século, elas vão se readaptar e vão reformular o judaísmo e vão colocar esse judaísmo por escrito, vão colocar diversas tradições orais, diversos comentários que eles tinham sobre as escrituras e outras questões por escrito, e vão gerar toda uma literatura rabínica que vai culminar no Talmud da Babilônia. Você vai ter o Talmud de Jerusalém, escrito ali por volta do século IV, V, e o Talmud da Babilônia no século VI, no século VII. E esse Talmud da Babilônia referenda esses Targuns, que são traduções e comentários rabínicos aos textos das Escrituras. Então, lá nesses Targuns, nessa literatura rabínica, nesse judaísmo rabínico, nesse judaísmo talmúdico, que é herdeiro dessas correntes farisaicas lá do primeiro século, a gente vai encontrar um relato da morte de Zacarias, segundo essa fonte aqui do Lucas Banzoli. Eu não consegui abrir esse artigo aqui, mas eu fui procurar essas fontes na literatura rabínica, né? E eu descobri que essa narrativa da morte de Zacarias, ela é citada em dois Targum diferentes. O primeiro é o Eclesiastes Rabá. Então vamos ver que Targum é esse, Eclesiastes Rabá, que faz parte do Midrash Rabá. Ele está dito aqui, ó, dizendo que o autor, datado entre os séculos VI e VIII. Então olha só, esse Targum, essa primeira fonte, é do século VI ao VIII, entre os anos 500 e 700. É engraçado esse argumento do Lucas Banzoli, porque muitos protestantes, eles reclamariam se um católico romano, por exemplo, ou um ortodoxo, apresentasse para eles uma fonte do século VII, do ano 600. Eles chamariam de uma fonte muito tardia. Eles diriam que é uma tradição oral tardia demais para ser confiável. Mas ele está se remetendo a um Targum, certo? Cuja fonte escrita é do século VI, VII, VIII, e da tradição judaica, de uma tradição judaica, rabínica, talmúdica, que é herdeira dos fariseus lá condenados por Cristo, criticados por Cristo. Mas tudo bem, vamos ver qual é o segundo Targum. O segundo Targum é o Targum sobre o livro de Lamentações. Que Targum é esse? O Targum das Lamentações, ele data do 8º século tardio, certo? Então 700 e tanto. É um Targum do ano 700 e tanto. Haja confiança na tradição oral dos fariseus, tá? Haja confiança. Então vamos ver o que está escrito lá nessa literatura rabínica. É no primeiro Targum, Eclesiastes Rabá, a passagem não diz que Zacarias era filho de Baraquias. Ele não diz que o Zacarias morto era o filho de Baraquias. E lá na nota de rodapé, ele diz que esse Zacarias é o filho de Jeconias de Crônicas. Então já complicou. Porque esse Targum aqui está dizendo que o Zacarias morto é o Zacarias que não nos interessa. É o Zacarias que nós sabemos ser impossível, a não ser que o Senhor tenha errado a sua referência. A não ser que Cristo tenha errado a sua referência. Então aqui já complicou até em termos históricos, tá? Porque um dos Targuns citados, uma dessas fontes rabínicas, diz que o Zacarias morto é o filho de Jeconias. Vamos para outra. Targum das Lamentações. Aqui no Targum das Lamentações se diz que esse justo morto era Zacarias, filho de Ido, sumo sacerdote e fiel profeta no templo do Senhor, no dia da expiação.
Então isso aqui bate com Zacarias, filho de Baraquias, profeta veterotestamentário. Só que traz algumas informações que não se adequam muito bem ao que a gente sabe pelo livro de Zacarias, como o fato dele ser sumo sacerdote. Você vai lá em Zacarias, capítulo 3, o sumo sacerdote é Yoshua, né? Jesus. Então essa literatura rabínica aqui, ela está em conflito sobre quem é esse Zacarias. Um Targum vai dizer uma coisa, outro Targum vai dizer outra coisa. Em termos históricos, isso é muito complicado, porque parece que essa tradição oral, ela está confusa, ela não sabe exatamente quem é esse Zacarias, se é o filho de Jeconias ou se é o profeta. Fica muito difícil provar historicamente, a partir dessa literatura, quem é de fato aquele Zacarias. Primeiro a gente tem que confiar nessa tradição oral dos rabinos, né, dos fariseus, das escolas farisaicas que vão gerar o rabinismo ao longo de séculos e séculos, 700 anos, 800 anos. Segundo, que mesmo assim, essa tradição oral, ela está conflitando com ela própria. Não dá para provar por essa tradição oral rabínica, agora escrita no Targum, que aquele Zacarias é de fato o profeta. Agora, além desse problema histórico, eu acho que o argumento do Lucas Banzoli tem outro problema, que é confiar em uma tradição rabínica que é muito problemática para qualquer cristão. E aqui eu estou falando não como historiador apenas, estou falando como cristão, né? Estou falando principalmente do ponto de vista cristão ortodoxo. Porque esses rabinos que estão compilando o Targum, a Mishnah, Guemará, o Talmud, eles são extremamente críticos ao cristianismo e, mais do que isso, eles se pretendem transmissores de informações orais sobre Cristo que são, obviamente, blasfemas. Se a gente for lá no Talmud e ver o que esses caras dizem sobre Nosso Senhor, a gente fica completamente atordoado, completamente escandalizado. Essa tradição oral rabínica está dizendo horrores sobre Cristo. Eu vou mostrar aqui um livro para vocês. Não é polêmica anti-judaica, tá? Não estou fazendo polêmica anti-judaica. Eu estou vendo o que esses rabinos falam sobre Jesus lá no Talmud. O que essa tradição oral rabínica está falando sobre Cristo. Isso aqui é um livro de Peter Schatter, tá? É um erudito, é um acadêmico, é professor de Princeton, tá? Então é uma literatura acadêmica. Ele vai pesquisar nessa literatura talmúdica, de onde vem esse Targum também, né? Que vai referendar esses Targum como oficiais. Ele vai buscar nessa literatura talmúdica, nessa tradição oral rabínica que vai ser escrita entre os séculos II e o século VIII, o que eles dizem sobre Jesus Cristo. Então vamos ver lá no final do livro o resumo que o professor faz sobre os principais temas que aparecem nessas fontes rabínicas, tá? A respeito de Cristo, a respeito da igreja primitiva. A primeira coisa que eles vão dizer é que Cristo é bastardo. Eles vão dizer que a toda santa e pura mãe de Deus, na verdade, teve um caso com um soldado romano chamado Pantera. Então ele é um bastardo, tá? Então eles vão atacar justamente a Santíssima Mãe de Deus para atacar Cristo. O que é curioso, porque ali no final do século II, houve um filósofo chamado Celso, que escreveu um livro contra o cristianismo. E esse livro do Celso, ele se baseou para criticar o cristianismo em algumas coisas que certos judeus contaram para ele. E uma das coisas que esses judeus contaram para ele é que a Santíssima Mãe de Deus era uma adúltera, né? Então vai ver que no terreno histórico, tá? Realmente essa tradição de difamação farisaica e rabínica, ela se manteve durante 7 séculos. É uma tradição de terreno histórico bem confiável. Ou seja, essa tradição oral rabínica é uma tradição secular de fofoca anticristã. Além de dizer que Cristo era filho de um bastardo, essa tradição oral rabínica vai dizer também que a igreja primitiva era um culto orgiástico, né? Então os discípulos de Cristo, eles gostavam de suruba. Veja bem, o Lucas Banzoli tem alguns vídeos lá no canal dele em que ele critica o professor Fábio Sabino, porque o professor Fábio Sabino tenta provar, ele tenta demonstrar de maneira absurda, né, que São Pedro faria orgias, certo? Então, o Lucas Banzoli, ele de maneira muito acertada, ele critica o Fábio Sabino, é por isso. Mas o precedente para essa ideia do Fábio Sabino é justamente essa tradição oral judaico, na verdade essa tradição oral farisaico-rabínica. Eles não param por aqui, eles dizem também que Cristo era um feiticeiro, certo? Jesus tinha aprendido magia, feitiçaria no Egito, e por isso que ele realizaria certos milagres, certos prodígios, certas coisas inexplicáveis. Veja que isso aqui é muito interessante, porque lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, a gente vê que Cristo ele tem que se defender de acusações de que ele exorcizava demônios pelo poder do chefe dos demônios, né? Então vai ver que essa tradição
oral rabínico farisaico é boa mesmo. É uma tradição de difamação que já era flagrada lá nos evangelhos. Celso vai repetir isso aqui e lá no Talmud também está repetindo isso aqui. Eu não vou nem continuar citando aqui as coisas que esse livro fala, tá? Porque realmente é meio chocante assim para uma sensibilidade cristã. Mas deixando a sensibilidade cristã um pouco de lado, talvez seja verdade que essa tradição oral rabínico-farisaica tenha repercussões do que acontecia lá na Palestina do primeiro século. Não é a conclusão que o professor Peter Schaff vai chegar, mas pode ser que tenha realmente alguma continuidade. Essa corrente de difamação, de polêmica anticristã, tem uma continuidade com as críticas que os fariseus faziam a Cristo lá no primeiro século. É possível que seja assim. Mas quanto a Zacarias, quanto à identificação desse Zacarias, a gente vê que ela é problemática, porque ela é contraditória, né? Então o Lucas Banzoli não vai conseguir provar o seu ponto com essa literatura rabínica, na minha opinião. Mas André, então não tem como saber quem é esse Zacarias, né? Eu vou propor uma leitura alternativa. Em vez da gente se fiar nessa tradição oral farisaico-rabínica, que a gente consegue flagrar 700 ou 800 anos depois de Cristo, por que não confiar na tradição oral dos cristãos? Eu vou apresentar aqui para vocês um texto que se chama o Proto-Evangelho de Tiago, tá? É um texto que, se vocês procurarem, vocês vão saber que remonta a meados do século II, provavelmente até a primeira metade do século II, e, portanto, compila tradições bem prístinas, bem primevas na história da igreja, tá? Tradições ali do início do século II, coisas que aqueles cristãos que estavam por trás desse texto acreditavam no início do século II. Veja só, eu não estou dizendo que esse texto aqui é inspirado, que tudo que ele diz está correto, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que esse texto compila tradições orais de uma época muito prístina na história da igreja. Vocês podem procurar esse texto na internet, vocês encontram aqui no site do New Advent, tá? Na Enciclopédia Católica Romana. Eu não vou colocar a passagem que eu quero aqui nessa enciclopédia, eu vou pegar a tradução do Frederico Lourenço. E uma das coisas ditas por esse proto-evangelho, por esse texto, é que quando Herodes ficou sabendo do nascimento do Messias, através dos magos do Oriente, né, e quando ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, em Belém e arredores, ele manda também matar o filho de Zacarias, né, o filho do sacerdote Zacarias, que era São João Batista. Ele sabia que São João Batista, que Zacarias e Isabel tiveram um filho. E isso é muito crível, porque se a gente for lá no Evangelho de São Lucas, o que esse Evangelho está contando para a gente no capítulo 1, logo depois do nascimento de São João Batista? O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo: quem será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Então, essa história do nascimento de São João Batista, ela era famosa ali em Jerusalém, na Judéia, nos arredores. É impossível que Herodes não a conhecesse, tá? Então, aqui no Proto-Evangelho de Tiago, está dizendo que Herodes manda também matar o bebezinho São João Batista. Ele queria matar todas as crianças abaixo de 2 anos, em Belém e arredores, e manda matar também o filho do sacerdote Zacarias. E nesse texto diz que a Isabel, a mãe dele, foge para o deserto com ele. Aí tem até uma questão meio fantástica, aquela tragada pela rocha, parece muito com as histórias de Santa Tecla, mas o importante aqui é que Santa Isabel foge com o menino para o deserto, para proteger a vida dele, e é por isso que ele vai crescer no deserto. E Herodes manda soldados para inquirir Zacarias, sobre onde estava o filho dele. E o Zacarias diz: só o testemunho de Deus se derramas o meu sangue, pois o amo receberá o meu espírito, porque derramas sangue inocente no átrio do templo do Senhor. E Zacarias foi assassinado de madrugada. E os filhos de Israel não sabiam que tinha sido assassinado. Mas os sacerdotes saíram à hora da saudação, e não se lhes deparou, como habitualmente, a bênção de Zacarias. E os sacerdotes ficaram parados, aguardando Zacarias para o cumprimentarem com uma prece e para glorificarem o Altíssimo. Por causa da demora dele, todos ficaram receosos. Um deles, atrevendo-se, entrou e viu junto do altar sangue pastoso. E ouviu uma voz dizendo: Zacarias foi assassinado, etc, etc, etc. Então aqui, nesse texto, o Proto-Evangelho de Tiago, compilando tradições cristãs do início do 2º século, se diz que o Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o altar e o santuário, era o pai de São João Batista. Mas André, esse é um texto apócrifo, a gente não pode saber se isso é verdade ou não.
Tudo bem, mas esse texto demonstra aquilo que cristãos no início do segundo século, pelo menos, acreditavam sobre quem era esse Zacarias que Cristo falava. Para mim, é uma tradição muito mais confiável do que você se curvar à tradição oral farisaico-rabínica, tal como ela foi escrita 700, 800 anos depois da morte de Cristo. Agora, que consequência tem isso para o argumento do Lucas Banzoli? Se é verdade que Cristo, quando falava de Abel a Zacarias, queria se referir ao cânone, então parece que esse cânone podia chegar até o século I, né? Se essa tradição oral cristã estiver correta, essa seria a consequência para o argumento do Lucas Banzoli. Eu não acho que Cristo estivesse falando sobre cânone, sobre escrituras sagradas naquela passagem, como eu disse lá no início, né? Na minha opinião, Cristo está falando sobre o A a Z do sangue justo derramado sobre a terra. Então eu não estou aqui provando que o cânone protestante está errado. Eu só estou dizendo que nessa passagem não se retira a ideia de que o cânone de Jesus é o mesmo cânone da Tanakh. Vamos continuar no vídeo. As 3 divisões principais são enumeradas em Lucas 24, 44, de lei, profetas e salmos, como estão em Fílon. Então lembra que ele tinha acabado de falar que o cano de Fílon era o mesmo que o cano atual? Ele vai falar que o cano do Novo Testamento, de Lucas, é o mesmo cano de Fílon, ou seja, o mesmo cano judaico que a gente tem hoje. Bom, a gente já viu que não é, né? É que não se pode retirar a Tanakh das obras de Fílon. Ele vai continuar. Joséfo enumera 22 livros, mas divide da seguinte forma: ele vai falar 5 de Moisés, 13 históricos, né? Contém a história de Israel, desde a morte de Moisés até Artaxerxes I, escritas pelos profetas, e 4 livros restantes consistindo de hinos e admoestações. Aqui, ele faz a situação aqui, mas eu vou pegar a situação mais completa que tem em um artigo aqui que eu escrevi, que vai falar o seguinte: não há, pois, entre nós milhares de livros em desacordo e em muita contradição, mas há sim apenas 22 livros que contêm a relação de todo o tempo em que com justiça são considerados divinos. Desde aí vai mencionar os mesmos livros lá que a gente acabou de ver, e vai falar, desde Artaxerxes, o sucessor de Xerxes, até os nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois, apesar de ter se passado todo o tempo, ninguém jamais ousou acrescentar alguma coisa a eles, nem deles tirar alguma coisa, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Então o que ele está falando aqui? Que depois de Artaxerxes, que é justamente o período ali dos deuterocanônicos, eles não consideravam mais esses livros inspirados, justamente porque a sucessão dos profetas cessou. Pois bem, eu não sei se é exatamente isso que o Joséfo dizia, porque em outras fontes que eu pesquisei, eu achei o seguinte: aqui nesse artigo de Sid Lyman, tá? Joséfo e o cânon da Bíblia. É um artigo, acho que dos anos 80, se não me engano, final dos anos 80. Ele vai ter essa passagem, mas a tradução é a seguinte, ó: de Artaxerxes até nosso tempo, a história completa foi escrita, mas ela não foi considerada merecedora de igual crédito, como os registros anteriores, por causa da falha da exata sucessão dos profetas. Então não me parece que o Joséfo esteja se referindo exatamente à crença rabínica no fim da profecia em Israel, tá? Ele está dizendo que existe uma falha na exata sucessão dos profetas, mas ele não está dizendo que não existia mais inspiração profética em Israel. E é fácil demonstrar isso pelo próprio Joséfo. Olha só o que Joséfo está dizendo nas antiguidades, tá? Ele vai falar sobre João Hircano, que quando ele coloca fim à sedição, ele vai viver feliz, tá? Ele vai ser agraciado com o Senhor com 3 grandes privilégios, com os 3 maiores privilégios, ó: o governo de sua nação, a dignidade do sumo sacerdócio e, olha só isso aqui, a profecia. Então Joséfo acreditava que João Hircano, ele era capaz de profecia, ele era um profeta. João Hircano, século II a.C. Mas eu vou conceder ao Lucas o seguinte ponto: realmente em Joséfo está escrevendo ali por volta dos anos 80, 90, né? A última década ali do século I, realmente em Joséfo a gente pode flagrar o início do estabelecimento de um cânone entre os fariseus, porque Joséfo era um fariseu, né? O consenso mais forte entre os historiadores é que Joséfo era um fariseu ou muito próximo ou muito aliado aos fariseus. Aliás, os escritos do Joséfo, eles têm um contexto. O Joséfo está tentando convencer os romanos que a culpa de toda aquela rebelião das guerras judaicas que vai culminar com a destruição do templo é culpa exclusivamente dos zelotes. Os essênios não tem nada a ver com isso, os saduceus não são muito bons, mas também não tem nada a ver com isso, e os fariseus, esses estão isentos completamente de culpa. E esse esforço dos fariseus de colocar a culpa nos zelotes vai dar certo, porque os romanos vão permitir que os fariseus, que os judeus, eles reconstruam o templo. O terceiro templo começou a ser construído,
A coisa só não deu certo porque houve a rebelião de Simão Bar Kokhba nos anos 130 e dessa vez os fariseus participaram. Mas enfim, a gente consegue perceber sim em Joséfo o início do estabelecimento de um cânone farisaico, ali no final do século I, depois da destruição do Segundo Templo. Um cânone ainda de 22 livros, que ele estava tentando adequar ao número de letras do alfabeto hebraico, né? Porque os livros tinham que ser 22 ou 24? Porque eles estavam tentando adequar o número de livros ao número de letras do alfabeto, ou hebraico, 22, ou grego. O Joséfo adequava ao número de letras do alfabeto hebraico, mas a literatura rabínica posterior, que vai predominar, é na Taná, que é a adequação ao número de letras no alfabeto hebraico, 24. Mas a gente não sabe que cânone é esse, a gente não tem a lista dos livros, tá? Isso é especulativo. Então a gente não sabe que cânone é esse que estava sendo formado entre o final do século I e o início do século II entre os fariseus, que a gente não pode tornar... A gente sabe que o farisaísmo não é sinônimo de judaísmo do Segundo Templo. Os fariseus são apenas uma corrente dentro do judaísmo do primeiro século. Tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os essênios, como o próprio Joséfo descreve em suas obras, né? Se a gente for, por exemplo, para Qumran, todos aqueles manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran e que dão, vamos dizer assim, um retrato da gente, da literatura que circulava ali na Palestina entre o século III e I a.C., o que a gente vai encontrar? Vamos lá. Aqui, ó, manuscritos do Mar Morto. Vamos ver o que a gente vai encontrar na biblioteca de Qumran. Qual é essa literatura que esses judeus estão lendo entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo? Olha só. Nós encontramos número de cópias de livros: 39 cópias do livro de Salmos, 33 cópias de Deuteronômio, primeiro livro de Enoque, apócrifo, 25 cópias. A gente tem mais cópia de Enoque, de primeiro Enoque, lá em Qumran, do que Gênesis. Livro dos Jubileus, outro apócrifo, nós temos 21 cópias. Nós temos mais cópias do livro dos Jubileus, lá em Qumran, do que Êxodo e Levítico. Isso é muito impressionante, né? Nós temos cópias do livro de Tobit, Deuterocanônico, 5 cópias, mais do que Samuel, mais do que Juízes, mais do que Ruth. Nós temos cópias de Ben-Sirá, Sabedoria de Ben-Sirá, 3 cópias, mais cópias de Ben-Sirá do que o livro de Josué. Nós não temos cópias de Esté, por exemplo, certo? Então, por essa biblioteca aqui, a gente vê que não dá para cravar que esse cânone farisaico que começa a emergir ali na virada do século I e II, e do qual Flávio Joséfo ele é um relato, uma testemunha, não dá para dizer que ele é o cânone de todo o judaísmo do Segundo Templo, era o cânone consensual dos judeus. A gente não pode cravar isso. Aliás, a gente não sabe nem que cânone é esse do Joséfo. E isso, inclusive, é algo que vai ser confirmado nos próprios livros apócrifos, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. E por isso que ele considerava que apenas 22 livros que continham toda a revelação bíblica do Antigo Testamento. E por que o testemunho de José é tão importante? Porque ele escreve isso antes do tal concílio de Jâmina, que teria acontecido, segundo alguns, no final do primeiro século ou início do segundo. Ou seja, eles falam que só no concílio de Jâmina, que esses livros, que teria havido, existido um cânone judaico, sendo que José, antes dele, ele já faz uma lista ali de livros canônicos, deixando de fora os deuterocanônicos e estabelecendo os 22 livros, que são os mesmos livros que os judeus aceitam até hoje. A gente não sabe disso, tá? A gente não sabe se são os mesmos livros que os judeus aceitam até hoje, tá? Do cânon deles. Então aqui é uma outra fortíssima evidência a favor disso. E ele vai continuar aqui, esse combate judaico. Nenhum outro arranjo teria sido possível para José, pois é sabido pela literatura talmúdica e midrágica que em sua época, quando os tanaítas mais floresceram, todos os livros agora familiares eram considerados canônicos. Isso aqui é manifestamente falso, é o contrário daquilo que essa fonte aqui da Enciclopédia Judaica está falando. A gente sabe por essa literatura talmúdica, a gente sabe pela Mishnah, que existiam disputas sobre livros hoje canônicos. Esse cânone não estava fechado ali no século II. A gente consegue flagrar disputas sobre escrituras sagradas judaicas entre os chabinos no século II e III, lendo a Mishnah. Ou seja, ele está falando que... Já vou citar fonte para isso que eu estou afirmando daqui a pouco. Todos os livros que os judeus aceitam hoje como canônicos já eram aceitos na época de José. Mais uma prova fortíssima de que já existia um cânone na época de Jesus. Ele vai continuar. Aqui ele vai citar. É certo pelo Eclesiástico, que é um dos livros apócrifos, que o cano profético foi concluído por volta de 200 a.C., o mais tardar, visto que Siraque, que é outro nome que dá para o Eclesiástico, considerava a profecia muito silenciada e não tinha nenhuma lembrança de qualquer encerramento oficial deste cano, avisando que a lista dos profetas foi completada pelo menos 100 anos antes do seu tempo é muito plausível. Consequentemente, o cânone profético deve ter sido encerrado o mais tardar no início da era dos Seleucidas.
a gente vê que nem Joséfo acreditava que o espírito de profecia tinha acabado de vez em Israel no segundo século antes de Cristo, né? 312 a.C. E aí ele vai citar um autor aqui que vai dizer, com razão, segundo ele, que os livros sagrados contendo a lei e os profetas devem ter sido coletados algumas gerações depois de Neemias, ou seja, deixando de fora todos os autores canônicos ali, e muitos séculos ali, vários séculos antes de Jesus. E é interessante que ele vai falar aqui que o Eclesiástico ele vai considerar que a profecia já tinha cessado há muito tempo. E Eclesiástico não é o único livro a dizer isso. O Macabeus, por exemplo, que a gente está no livro de 1 Macabeus, capítulo 9, vamos ver aqui, estou aqui com a Bíblia Católica, 1 Macabeus, capítulo 9, verso 27, olha o que ele vai dizer. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Ou seja, os próprios livros deuterocanônicos, os católicos, reconhecem que não havia mais profetas na época deles. Essa é uma interpretação meio forçada, tá? Porque esse texto não está dizendo que a profecia cessou de vez em Israel. Ele está dizendo que naquele momento não existiam mais profetas conhecidos. Mas ele não está dizendo que aquelas pessoas lá não esperavam que surgisse um profeta. Porque se a gente interpretar dessa maneira, a gente tem que interpretar também assim Lamentações. Aqui, Lamentações de Jeremias 2, 9. Jazem sob os escombros suas portas que ele quebrou, partindo as traves. Acham-se no estrangeiro seu rei e príncipes. Não há mais oráculos, mesmo os profetas não mais recebem as visões do Senhor. Pronto, Lamentações não é esperado. O que parece que Macabeus está dizendo aí é que não existiam profetas naquele momento, profetas conhecidos naquele momento. Não que a profecia tinha cessado de vez e eles não tinham mais esperança nenhuma que surgisse um profeta. É diferente. Vamos continuar. E por que isso é importante? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que um dos critérios para os judeus considerarem o livro inspirado era ter sido escrito por um profeta. A gente vai ver mais adiante daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Vamos ver o que mais que ele comenta aqui. Podemos assumir como muito provável que não muito tempo depois das guerras de liberdade dos Macabeus, a comunidade judaica havia chegado a um acordo quanto aos livros do terceiro cano. O que é esse terceiro cano? Ele está dividido em três. Né? Primeiro é justamente a lei, né? A Torá, o Pentateuco nosso, os 5 primeiros livros. Depois é justamente os profetas. E por último, aquilo que a gente chama de livros históricos, eles chamavam de escritos. Então, ele vai... Nem mesmo essa divisão tripartite das escrituras, entre lei, profetas e escritos, era consensual no judaísmo do primeiro século. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque ela não é tão relevante, mas eu só estou pontuando que nem mesmo isso está realmente estabelecido, consolidado nesse momento. Está começando a se consolidar, mas não está consolidado ainda. Tanto é assim que a própria Septuaginta, ela tem uma divisão diferente, né? E a Septuaginta era usada pela maior parte dos judeus ali no primeiro século. Falar aqui que esse terceiro cano, que foi o último que foi reconhecido, ele foi reconhecido ali não muito depois das guerras de liberdade dos Macabeus. Ou seja, a gente está falando ali de meados do segundo século antes de Cristo. Muito tempo antes, até da época de Jesus. Ele vai falar, tudo aponta para a correção da opinião de Zulz, de que muito antes da destruição do templo, para quem não sabe, o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então ele está falando que muito antes da destruição do templo, portanto antes da época de Jesus, e não muito tempo depois da tradução do Eclesiástico, as escrituras sagradas compunham o ciclo atual. Olha o que ele está falando, exatamente tudo que eu defendo. Que já na época de Jesus, antes na verdade, na época de Jesus, as escrituras sagradas já eram compostas dos livros que são compostos atualmente. Ele vai dizer, o Railo também acredita que os hagiógrafos foram concluídos antes da morte de João Hircano, em 106 a.C. Esses hagiógrafos aqui que ele cita justamente esses escritos, esses livros históricos que foram os últimos que entraram, né, no cano. E mesmo assim eles entraram ali um século antes de Jesus, da época de Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Ele continua. Na verdade, ele distingue dois períodos, o de 160 a 105 a.C. para a divisão. E isso de 90 a 110 depois de Cristo para a ratificação final do cano completo. Mas essa distinção não faz diferença quanto à questão principal em questão. Então olha o que ele está falando aqui. Isso aqui já explica totalmente a questão da problemática que o Diácono coloca. Ele vai falar que lá na época de 160 a 105 a.C., esse cano que os judeus têm hoje já era aceito. Ele já tinha esse cano. Só que esse cano ele foi ratificado nessa época que o Diácono fala, de 90 a 105. Também não é assim, eu já vou demonstrar daqui a pouco. Eu já disse que essa fonte aí que o Lucas Manzoli está usando, a Enciclopédia Judaica, é de pesquisadores que faleceram ali nos anos 1920, 1930. Não representa o consenso acadêmico atual sobre essa questão, tá? Representa um consenso de 120 anos atrás. Então eu já vou mostrar fontes mais recentes que vão mostrar que isso não é bem assim. Então o que eles fizeram foi ratificar o mesmo cano que já existia antes. É basicamente o mesmo que o Diácono argumenta que a Igreja Católica fez no Concílio de Trento, que foi ratificar o mesmo cano que a Igreja Católica supostamente já tinha antes. É isso que a Enciclopédia Judaica diz que aconteceu em relação ao cano do Antigo Testamento. E aqui tem outro trecho importantíssimo que eu acabei de mencionar, que para a tradição judaica, todo livro do Antigo Testamento tinha que ter sido escrito por um profeta. Aí ele vai dizer que o Pentateuco foi escrito por Moisés e que mesmo os livros chamados históricos, que a gente tem hoje, os escritos, né, para os judeus, eles consideravam esses livros como tendo sido escritos por profetas. O que explica a afirmação de Joséfo.
Não é que a profecia tinha cessado em Israel, acabou a profecia em Israel. É que a exata sucessão dos profetas não era conhecida. Por isso ele não podia referendar as escrituras sagradas depois disso. Não que não existissem profetas, não que não existissem escritos históricos inspirados. É que ele não conhecia a exata sucessão dos profetas. Mesmo que o próprio livro não tivesse o título de um profeta. Por isso que era tão importante para eles a questão de ter cessado os profetas, a questão dos macabeus lá, falando que há muito tempo os profetas tinham desaparecido, ou a citação de José, vamos ver lá de novo, que ele vai falar que visto que a sucessão dos profetas cessou, por que eles tinham tanta obsessão, vamos dizer assim, pela questão dos profetas? Justamente porque para eles era fundamental que para um livro ser considerado inspirado, ele tivesse que ter sido escrito por um profeta. Na verdade, a obsessão era desses fariseus que iriam se transformar em rabinos e tentariam delimitar um cânone. Para delimitar um cânone, para fechar o cânone, eles precisam de um critério específico. Um critério para eles dizerem, os escritos sagrados só vêm até aqui e não serão acrescentados outros. Que critério era esse? Era a ideia de que em algum momento os profetas acabaram em Israel. Mas isso não era consenso no judaísmo do primeiro tempo. Isso era uma ideia desses fariseus e rabinos para tentar fechar o cânone. Como a gente vai ver, o próprio Joséfo acreditava que João Hircano profetizava. O próprio Joséfo descreve, por exemplo, que Teudas foi considerado um profeta em seu tempo, muitos o seguiam, etc. e tal. Então existia a ideia de que profetas se levantavam ainda em Israel. Então, se não existiam mais profetas na época em que os autores canônicos foram escritos, então não podia ter revelação. Logo, não podia ter livros canônicos nessa época. Uma lógica perfeitamente simples e que já era aceita naquela época. Vamos ver o que mais você vai falar aqui. Quando Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo deixou Israel. É exatamente aquilo que está escrito lá na Sotá, né, que é o Talmud babilônico. O Talmud babilônico é do século VII depois de Cristo, sexto, sétimo depois de Cristo, né? Então o que está escrito no Talmud babilônico não representa necessariamente a realidade do que era o judaísmo do primeiro século. Pois ele vai dizer, portanto, tudo que está nas Sagradas Escrituras deve ter sido escrito o mais tardar durante a época destes três últimos profetas, falando de Ageu, Zacarias e Malaquias, frequentemente mencionados no Talmud e na Midrash. Por quê? Porque depois disso os profetas cessaram, exatamente a mesma coisa que eu tinha falado. Ele continua, no Tosefta é afirmado que nem os livros de Ben Sirá, nem os livros de Ben Sirá são eclesiásticos, nem qualquer um dos livros escritos depois, isto é, em tempos pós-proféticos, tornam as mãos impuras, ou seja, são canônicos. E depois ele vai dizer, a isso o Talmud palestino acrescenta, por exemplo, os livros de Ben Sirá e de Ben Laana. Eu não sei quem que é esse outro autor aqui, mas o primeiro é justamente o autor do livro de Eclesiástico. Ou seja, ele vai mostrar que esses caras já não consideravam o Eclesiástico um livro canônico. Então vamos ver se é assim mesmo, Lucas. Então vamos ver o que esse livro diz sobre as questões levantadas pelo Lucas. Então, não vou ficar fazendo muitas citações, até porque esse vídeo está ficando muito longo, mas olha só o que está dizendo aqui, ó. Em relação aos textos das escrituras hebraicas, por que os residentes de Qumran se sentiam tão livres para mudar o fraseamento do texto bíblico, até mesmo da Torá? Aliás, isso aqui é algo que o Joséfo também fazia, tá? Ele pegava um texto de Moisés, aí pegava outro texto, misturava, fazia uma miscelânea. Não parece que ele tinha, assim, tanto comedimento ou refrasear o texto. Mas olha só, e por que existiam tantas discussões entre os rabinos do segundo e do terceiro século sobre se livros de Ezequiel, Ruth, Esther, Eclesiastes e Ben Sirá contaminavam as mãos? Ou seja, ele está dizendo que no segundo e terceiro século a gente pode flagrar na Mishnah discussões sobre se esses livros aqui eram ou não escrituras sagradas. Ezequiel, Ruth, Esther, Eclesiastes e Ben Sirá. Então, mais uma citação. É suficiente aqui observar que muitos judeus aceitavam o livro de Sirá como sabedoria escriturística, antes mesmo da definição final de suas próprias escrituras. Sarna indica que a necessidade dos rabinos de enfatizar que esse livro não contaminava as mãos, isto é, que não era canônico, mostra que a coleção dos Ketuvim ainda era fluida no segundo século e que Sirá adquiriu uma medida de santidade na consciência popular. E também nota que mesmo depois de ter sido banido pelos rabinos, alguns ainda continuavam citando como escritura. Em apoio a isto, ele cita a conclusão de Samuel Sanderson. Fora do círculo de sábios rabínicos, a visão de que a profecia havia chegado ao fim simplesmente não existia. A crença de que a profecia não havia cessado encontra apoio em Qumran, escritos cristãos, Filo e até mesmo em Joséfo. Além disso, o livro de Sirá, obviamente escrito muito tempo depois de Esdras, era aceito por alguns judeus muito bem no segundo século como escritura sagrada. Não há nenhuma evidência de que judeus, através do Império, provavelmente o Império Romano, né,
tinham o mesmo pensamento a respeito dos livros reconhecidos como escritura. E aqui nesse capítulo, as escrituras de Jesus e do cristianismo primitivo, a gente vai ter acadêmicos dizendo que Cristo, o Novo Testamento mostra Cristo citando ensinamentos de escritos não bíblicos em seus discursos. Aqui, o ensinamento de Jesus e as influências extra-bíblicas, tá? Então, enfim, tem muita pesquisa mostrando isso, que o cânone não estava fechado, que as coisas eram muito mais complicadas do que parece. Eu acho que essas citações são suficientes, né? E mais adiante vai dizer, o Midrash em Eclesiastes 12:12 proíbe adicionar outro livro como o de Ben Sirá, que é o livro de Eclesiástico, ou de Ben Tigla, aos 24 livros, mas diz que podem ser lidos. É a mesma coisa que a gente viu lá com Jerônimo em relação ao cânon cristão. Lembra que a gente viu que ele dizia que esses livros que a gente considera apócrifos, o Jerônimo também considerava apócrifo, eles podiam ser lidos no culto público, os cristãos podiam ler esses livros, mas não eram aceitos para fundamentar a doutrina. Aqui o livro que eu usei de referência diz que na literatura rabínica, Ben Sirá era discutido como um livro que contaminava as mãos. Por isso eles não eram canônicos. É a mesma coisa que acontecia no judaísmo. Eles podiam ler esses livros, o livro de Eclesiástico, por exemplo, mas eles não eram considerados canônicos, não podiam estabelecer doutrina. É a mesma lógica. E aí a gente vai chegar naquela parte que o diácono cita, quando vai dizer: houve controvérsias a respeito da admissão do cano do livro de Ezequiel, dos 3 livros de Salomão, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares, e Esther. Mas não surgiu nenhuma controvérsia a respeito dos apócrifos. Surgiu a respeito de Ben Sirá, né? Como citado. Todos. Mas veja bem, essas controvérsias sobre esses livros de Ezequiel, os livros de Salomão, Esther, já demonstra também que o cânone não estava fechado. Concordaram que não eram canônicos. Olha que coisa interessante aqui. Por isso que é meio um tiro no pé o diácono citar esse argumento em relação aos judeus não serem cano fechado. Porque, embora eles tivessem, um ou outro tivesse uma discussão a respeito da canonicidade de um ou outro livro que estava já no cano, nenhum deles colocava em questão que os apócrifos eram apócrifos mesmo. Ou seja, eles discutiam se alguns dos livros que já estavam no cano não deveriam eventualmente sair. Mas não se algum livro que não estava no cano deveria entrar. Isso nunca foi discutido. Nenhum autor jamais discutiu. Foi discutido. Se Judite, Tobias, se os Macabeus, se Eclesiásticos, se Sabedoria deveria estar no cano. Nenhum deles discutia esse assunto. Por isso que é completamente irrelevante usar a enciclopédia judaica para falar, para tentar induzir como se Jesus acreditava nesses livros como canônico. Não, mas isso aí eu concordo. A enciclopédia judaica, ela não deve ser utilizada nesse verbete porque ele está defasado em relação à pesquisa acadêmica atual, na minha opinião, tá? É um verbete de um século atrás. Porque mesmo se houvesse uma discussão na época de Jesus acerca de quais livros compunham o cano, ainda assim essa discussão não incluía os livros apócrifos. Os livros apócrifos eles não estavam dentro dessa discussão. Isso que é o mais importante. Ele ainda vai assinalar aqui que a oposição a Ezequiel foi apenas temporária. Eu vou mostrar de novo, tá? Como notado acima, sábios rabínicos frequentemente citavam sabedoria de Jesus Ben Sirá, ou eclesiástico, como escritura. A popularidade de Sirá entre os rabinos é ilustrada por diversas referências onde as passagens em Sirá são citadas com aprovação. Ele dá vários exemplos aqui, ó. Sirá era ocasionalmente introduzido como introduções escriturísticas, isto é, tal como está escrito, para apoiar posições ou argumentar sobre determinados pontos. O que esses exemplos sugerem, é claro, é que o cânone escriturístico da tradição rabínica não estava firmemente estabelecido durante o fim do primeiro século depois de Cristo, como alguns tentaram argumentar. Não há nenhuma dúvida que Sirá era um texto popular por séculos entre os judeus e que seu status não estava firmemente estabelecido para os rabinos nos primeiros 3 ou 4 séculos da Era Comum, né? Ou seja, depois de Cristo. E antes que alguém alegue que isso aqui, então isso aí, o fato de existir algumas pessoas que discordavam desses livros, prova que não existia um cano. Não, isso aqui não prova nada. Por quê? Porque mesmo em plena Idade Média, tem um artigo aqui do Hugo, do B6, na verdade, ele vai mostrar que os próprios doutores católicos medievais, também da época, depois da época de Lutero, ali, da Idade Moderna também, eles colocavam em dúvida livros do Novo Testamento, inclusive, né, para você ter uma ideia. Ele mostra, por exemplo, que a própria enciclopédia católica vai dizer, em relação à carta do Tiago, que no século XVI, Erasmo e Caetano, que eram doutores católicos, muito conhecidos, muito renomados, contestaram a sua natureza inspirada. Lembra que os católicos adoram citar Lutero, porque Lutero chamou de Tiago, a carta de Tiago, de carta de palha, né? E falam que Lutero queria tirar a carta de Tiago do cano, que Lutero achava que Tiago não era canônico, e falam isso como se fosse um grande absurdo, olha, Lutero é malvadão, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso para ver se as coisas eram bem assim, mas olha o que a própria enciclopédia católica vai reconhecer, que na época de Lutero, no século XVI, 2 contemporâneos de Lutero, Erasmo e Caetano, contestaram a natureza inspirada de Tiago, ou seja, da mesma forma que Lutero. Sim, porque essas pessoas já faziam parte do movimento de reforma, né? O Lutero ele não acontece do nada, ele não cai do céu, né? O Lutero, ele era um frei católico,
ele está dentro de uma discussão no interior da Igreja Católica Romana sobre reforma, uma discussão que ocorria pelo menos ali desde o início do século XV, com diversos nuances, vamos dizer assim, diversos tópicos, né? A reforma podia ser uma reforma monástica, podia ser uma reforma utópica da sociedade, podia ser uma reforma eclesiástica, mas isso estava sendo discutido dentro da Igreja Católica, dentro do século XV e do século XVI, e Erasmo de Roterdão, por exemplo, fazia parte disso daí. Claro que ele não planejava uma ruptura, um cisma, uma quebra com a Igreja Católica, mas isso eventualmente aconteceu. O movimento de reforma começa dentro da Igreja Católica, não acontece fora dela, acontece de dentro para fora. Então isso aí, tipo assim, não demonstra muita coisa, demonstra só que o Lutero era um homem de seu tempo, a reforma, ela estava dentro, vamos dizer assim, das coisas discutidas dentro da igreja do seu tempo, mas eventualmente isso acabou levando a uma ruptura não planejada, teve uma consequência não prevista, né? Que foi a ruptura ali do século XVI. Então não estava sozinho, que nem os apologistas católicos pensam. Inclusive, o São Caetano ele vai dizer que a própria epístola também se torna duvidosa, se referindo à epístola aos Hebreus. Ou seja, não apenas a carta de Tiago era disputada, mas também a carta aos Hebreus. E, inclusive, ele mostra aqui que mesmo depois do Concílio de Trento, teve um tal de Frei Sisto, que ele falou que alguns livros do Novo Testamento, incluindo Hebreus, Tiago, Santo Pedro, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse, além de alguns trechos dos Evangelhos, ele falou que esses trechos não podiam ser usados para confirmar doutrinas, mas eram meramente para a edificação do povo. Ou seja, ele também acreditava que esses livros não eram canônicos, mesmo sendo o Novo Testamento. Eu pergunto, com tantos doutores, teólogos, católicos, aí medievais, até que depois, colocando em dúvida, questionando e até negando expressamente a canonicidade de livros do próprio Novo Testamento, será que alguém diria que não existia o cânone do Novo Testamento até a época dele? Não, a gente não diria isso porque a gente consegue documentar que a existência de cânone na Igreja Católica no século V, no século VI. Mas a gente não consegue fazer isso no judaísmo do primeiro templo. Essa é a grande questão, né? Então, é claro, ali no movimento de reforma protestante, o movimento de reforma protestante acabou permitindo, possibilitando todas essas discussões. Qual é realmente o cânone? Quais são realmente as escrituras sagradas? Quais são, na real, os sacramentos? O que é, na verdade, a igreja e qual igreja é verdadeira? Isso tudo foi possibilitado ali pelo movimento de ruptura da reforma protestante. A gente pode voltar no tempo e ver que, por exemplo, existia um cânone lá no século VI. Mas a gente não consegue ver isso no judaísmo do primeiro templo, no judaísmo do segundo templo, no judaísmo do terceiro templo. Essa é a diferença. Com certeza já não ia dizer isso. E mesmo assim, a gente vê que existia essa discussão. Então, por que os judeus não podiam ter essa mesma discussão na época deles, se os próprios católicos tinham essa discussão na Idade Média e depois? Quer dizer, o diácono usa alguns rabinos isolados que tinham dúvidas e contestavam a canonicidade de um outro livro ali do Antigo Testamento para falar que não existia um cano na época de Jesus. Mas em relação aos autores aqui católicos que negavam ou questionavam a canonicidade de livros do Novo Testamento, em pleno século XVI, ainda por cima, aí ele não usa isso para dizer que não existia um cano do Novo Testamento em pleno século XVI, até porque seria uma grande loucura. Então, se ele usasse de coerência, eu estou falando dele porque eu estou respondendo a ele, mas isso vale para todos os apologistas católicos, porque desde sempre eu vejo eles citarem aquele trecho ali do Talmud e outros argumentos parecidos com esse. Mas se eles usassem essa mesma lógica que eles utilizam em relação ao Antigo Testamento, eles usassem para o Novo Testamento em relação não aos judeus, mas à própria igreja deles e aos autores deles, eles iriam ter que dizer que não existiria no Novo Testamento até a época ali do século XVI, que é ridículo. Não, é um argumento falho, o Lucas Banzoli, porque, como eu disse, a gente consegue documentar a existência de cânones do Novo Testamento no século V. Mas a gente não consegue documentar a existência de um cânone judaico no século I ou II. Essa é a grande diferença, né? Então, aquelas discussões que estavam ocorrendo entre os rabinos eram discussões sobre a formação de um cânone que até então ainda não existia, porque nós não conseguimos documentar. Não é a mesma coisa da reforma protestante. O cânone já existia, porque nós conseguimos documentar que existia um cânone 1000 anos antes da reforma protestante, e a reforma protestante reviu, começou a discutir se esse era o cânone correto ou não, como está discutindo até hoje. Ridículo, né? Ele estapafúrdio um negócio desse. Então é óbvio que o fato de ter um ou outro judeu questionando, duvidando, isso aí não é de se surpreender. É utópico, é fantasioso você achar que 100% de judeu não vai ter um único rabino que não vai questionar, colocar em dúvida a canonicidade de um único livro da Bíblia. Então, isso sempre existiu e sempre vai existir, assim como existia, repito, entre os próprios teólogos católicos, né, de muito tempo mais tarde. Isso não muda o fato de que na época dele já existia um cano bem aceito pelos judeus e que depois esse cano foi ratificado exatamente como aconteceu. Bom, como a gente viu, não existia esse cânone, né? A gente não consegue demonstrar esse cânone, pelo menos o Lucas Banzoli não trouxe aqui uma demonstração inequívoca a qual eu posso concordar que existia um cânone fechado ali no judaísmo do primeiro século. As fontes acadêmicas que eu consultei, que eu trouxe aqui, não permitem vislumbrar isso.
As fontes primárias que a gente discutiu aqui não permitem vislumbrar isso e, pelo contrário, elas apontam em uma outra direção. Elas apontam para uma fluidez até do cânone rabínico do século II e III, que dirá o judaísmo do primeiro século, que a gente sabe que não se resume aos fariseus, às escolas farisaicas que vão gerar o judaísmo rabínico, né? Você tinha uma diversidade muito maior. Existiam saduceus, existiam essênios, existiam todas aquelas seitas lá de Qumran, existiam zelotas, existia toda uma diversidade, existia a tradição enoquiana, existia toda uma diversidade que a gente consegue captar documentalmente, tá? Através de documentos. E o cânone a gente não consegue captar por meio de documentos. Com o cânone do Novo Testamento. Então, para finalizar aqui essa página da Enciclopédia Judaica, eu acho que ficou muito claro para todo mundo aqui que quando a gente analisa a Enciclopédia Judaica por inteiro, aquele mesmo verbete lá que a gente estava citando, a gente sobre o cânone bíblico, a gente vê que está muito claro que a Enciclopédia Judaica favorece a gente, não favorece eles. Só que é aquela coisa, todo blog católico que eu já vi até hoje vai citar sempre aqueles dois trechos ali de forma isolada, descontextualizando de tudo o resto que a gente viu aqui. Porque quando a gente vê o todo que é da coisa, vai favorecer muito mais a gente do que eles. Então vamos fazer assim. Não citem mais essa enciclopédia judaica. Essa enciclopédia judaica é de 120 anos atrás. O que eu sempre falo, a gente tem que ir nas fontes, mas não apenas ir para as fontes primárias, mas ver o que a fonte primária diz no contexto maior, no contexto geral. Não é apenas um trecho aqui, outro trecho picotado ali. Tem que ver o que todo o contexto está apontando para entender o pensamento do autor. É isso que a gente tem que fazer sempre. Certo? Agora vamos entrar na questão da Vulgata de Jerônimo. Bom, como eu disse lá no início, essa questão da Vulgata não é muito relevante para mim, né? Eu já passei a minha mensagem nesse react. Eu acho que eu poderia fazer aqui umas conclusões, mas, enfim, eu só repetiria o que eu disse aí nos últimos 10 minutos, que esse judaísmo do primeiro século ele era muito diverso. Nós não conseguimos, nas fontes elencadas, seja em Filo, seja em Joséfo, seja em Qumran, seja no Novo Testamento, em nenhum outro lugar, a gente consegue aprender um consenso judaico sobre quais seriam os livros lidos, os livros consensuais de um cânone fechado no primeiro século. Quando a gente fala de judaísmo rabínico, que já é uma reformulação do judaísmo após a rebelião de Simão Bar Kokhba, e é feita em cima de escolas farisaicas. Tanto na Mishnah, do século II e III, a gente consegue ver que existiam disputas sobre a canonicidade de certos livros, então também não existia ali, a gente não consegue flagrar ali um cânone fechado, nem mesmo nesse judaísmo rabínico do segundo e III século. Então a gente não consegue dizer qual é o cânone utilizado por Jesus e os apóstolos. Ou talvez a gente consiga dizer. A gente sabe que a igreja primitiva utilizava a Septuaginta, né? E a gente sabe que a igreja primitiva não podia utilizar ainda a Tanakh porque ela não existia. Então talvez isso aí aponte para a incorreção do argumento do Lucas Banzoli. Eu acho que ele não tem como fundamentar, como garantir através de argumentos históricos que o cânone protestante é o cânone correto. Não há fundamentação histórica para isso. Claro, os protestantes vão acreditar nisso, né? Eles acreditam nisso, mas eu não vejo substância histórica para isso. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês gostaram, dá uma joinha, joga pra frente e eu volto outro dia. Valeu!